Ok. Boa noite, pessoal. Nós ficamos responsáveis por falar sobre grandezas e medidas no ensino fundamental, a abordagem e uma proposta curricular do Oeste da Bahia. Eu, Alana, faço dupla com Ellen Gomes, e o artigo base da nossa apresentação, ele é do ano de 2023, e tem autoria de Narla Emily Fonseca da Silva e André Pereira da Costa. Né? Esse artigo ele tem aporte teórico de Lima e Bellman. Se eu pronunciei errado, releve. Bom, as palavras-chave desse artigo são ensino, grandezas e medidas, proposta curricular e orientações didáticas. Pode passar, Felipe, por favor. Bom, para dar início a essa explanação, é importante a gente ressaltar, né, que as grandezas e medidas, elas já eram fundamentais no cotidiano das sociedades, desde as civilizações antigas, tanto no plantio dos alimentos quanto na criação dos animais. E no início do artigo, existe um parágrafo que diz o seguinte: no caso dos egípcios, por exemplo, as partes do corpo humano foram utilizadas como instrumentos para medir o comprimento de objeto, as conhecidas medidas antropométricas, né? A partir do palmo da mão até as medidas do antebraço dos faraós. Com o tempo, a padronização se tornou necessária pelas civilizações, pois essas medidas usadas na época divergiam de pessoa para pessoa, o que dificultava as relações econômicas e sociais. Contudo, somente em 1790, com a Revolução Francesa, surgiram as primeiras unidades de medida, padronizadas para as grandezas, entre elas a de comprimento, como metro, centímetro e milímetro. Isso representou um desenvolvimento importante, tornando o processo de medição mais simples. Bom, então aí a gente percebe que ao decorrer do tempo, as grandezas e medidas elas foram reconhecidas como campo matemático e não somente como um tópico dentro da geometria, né? Daí que surge a necessidade de serem inseridas na vida escolar. Os parâmetros curriculares nacionais, foram pioneiros para essa inclusão na educação básica, né? Assim como a nossa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Existe também, pode passar ali, por favor. Existe no artigo um questionamento, né, uma questão central, que diz o seguinte: como o ensino de grandezas e medidas é abordado na proposta curricular da Rede Municipal de Barreiras para o ensino fundamental? Bom, antes de tudo, é preciso analisar o porquê o conceito deve ser ensinado no ensino fundamental, né? E de acordo com Lima e Bellman, há 3 motivos. O primeiro, os seus usos sociais, como suas utilizações nas técnicas e nas ciências. O segundo, as conexões com outras disciplinas escolares. E terceiro, as articulações com outros conteúdos da matemática. Então, é possível observar que o conceito de grandezas e medidas, eles estão presentes no nosso cotidiano até o fim da vida. Né? Como exemplo simples, na nossa primeira ação do dia, a pretende consumir com o café da manhã, até mesmo no preparo de uma receita, que a gente precisa saber a quantidade de cada ingrediente para aquela receita dar certo. Enfim, existe a necessidade desse ensino nas escolas. E bem como está presente também, de forma interdisciplinar, no âmbito educacional, no ambiente, né, que existe a possibilidade de construção de tabelas com tempo de decomposição dos materiais, como papel, plástico, metais. Também existe a possibilidade de estimar a quantidade de água gasta por mês, entre outras maneiras, né, de abordagem que podem ser colocadas em práticas. E vale salientar, os autores eles destacam a importância que é compreender as grandezas, que compreender que as grandezas elas não se baseiam somente no medir algo, mas atribui também comparações e contagens relacionadas a ações e situações diversas. Mas, afinal, o que seria uma grandeza? Pode passar, por favor. As grandezas, elas estão diretamente ligadas ao cotidiano e às práticas sociais, né? Como eu citei anteriormente, sejam elas padronizadas ou não. E no ensino, é necessário fazer sistematizações para que os estudantes consigam identificar as propriedades envolvendo o verdadeiro significado de uma grandeza,
como nos casos de comparação, medição, ordenação e estimação. Os autores também destacam a necessidade de inclusão do debate sobre os conceitos, sobre esses conceitos na formação inicial e continuada dos professores, pois muitos estudantes de licenciaturas em matemáticas não têm o acesso a componentes que destacam o objeto de conhecimento matemático, e muitos concluem a formação sem compreender o conceito de medida e grandeza. Essas informações elas estão contidas no artigo. O professor, sendo professor de matemática, deve ter mais propriedade para falar disso do que eu. Pode falar, pode passar, por favor. E aí a gente chega na proposta curricular do município de Barreiras, né? Bom, diferente de outros lugares, a proposta curricular do município de Barreiras, ela foi adquirida através de uma das instituições escolares que fazem parte daquela rede de ensino. E mesmo sendo um documento público, haviam dificuldades para acessá-lo. Somente professores e outros profissionais da educação básica da rede municipal possuem este acesso. E diferente da BNCC, não há um site que o disponibilize. E ela foi abordada e publicada, elaborada, e publicada em 2018, entre 2018 e entre 2019. E teve colaboradores da Educação Superior, né, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, da UNEB, né, da nossa UNEB, e da FASB, que é a Faculdade de São Francisco, e teve também colaboração da Secretaria Municipal de Educação de Barreiras. E em quesito estrutural, essa proposta ela aborda os contextos que envolvem educação infantil, educação dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, né, nossa EJA, a educação do campo e também a educação especial. E diferente da BNCC, ela não está organizada por áreas do conhecimento, e sim por componentes curriculares que compõem o ensino fundamental, como a língua portuguesa, a matemática, ciências, história, geografia. Ellen agora vai trazer mais informações sobre a proposta curricular do município de Barreiras. Gente, então, eu vou falar sobre, né, os resultados da pesquisa, né? A pesquisa ela analisou que a proposta curricular da Rede Municipal de Barreiras, ela foca muito no estudo para entender que o ensino de grandes medidas, trabalhando no ensino fundamental, é uma proposta que tem muita diferença da BNCC. Pode passar, por favor. Então, né, as etapas da análise, ela identificou identificação das grandezas, análise dos anos iniciais e finais, e também o levantamento de orientação didático, né? Primeiro, o artigo ele explica que a análise foi feita em 3 partes, que é a identificação das grandezas, né, que aparece no currículo, aí depois eles trabalham com os anos iniciais e nos finais. E, por último, as orientações didáticas, que são basicamente as dicas e sugestões que o currículo dá aos professores, né, aos docentes. Pode passar, por favor. Pronto. A proposta que Barreiras trabalha, né, várias grandezas: o comprimento, massa, capacidade, tempo, sistema monetário, área, ângulo, temperatura, perímetro e também o volume, né? O sistema monetário ele aparece somente nos anos iniciais, já o perímetro só nos anos finais. E o comprimento e o volume, eles estão em todos os anos. Eles também se destacam que as grandezas geométricas, como área e volume, eles aparecem mais do que as físicas, né? Como o tempo e a massa. Agora, sim, nos anos iniciais, o objetivo é fazer com que o aluno entenda o que é medir. Então, essas atividades elas são bem práticas, né? Comparar tamanho, deixa eu ver, estimar medidas, usar materiais do dia a dia, como régua, relógio, balança, moedas, etc. A ideia é trabalhar tudo de forma concreta e também próxima da realidade da criança, né? Para que assim ela possa entender o conteúdo antes de aprender as fórmulas. E a gente não vê que nos anos finais, né, analisando o currículo de Barreiras,
que são mais formas mais formais e mais desafiadoras. Porque aí os alunos eles aprendem a calcular área, volume, ângulo, perímetro, e começa também a relacionar as grandezas com conceitos como razão e proporção. É também nessa fase que entra o uso da tecnologia, né? Como softwares, de geometria, simulação, atividades de laboratório, laboratórios de informática, e também faz com que esse aluno ele inclua a realidade dele nos métodos de ensino, né? E é também, gente, nessa fase que o uso da tecnologia, ela tem que entrar no currículo do professor, porque o professor tem que procurar aprender, manusear esse conceito, né, da tecnologia, para que aí ele possa continuar a fazer com que os alunos se concentrem ali na atividade, né? E aí o aluno ele passa a investigar, testar, calcular e também entender que as medidas é um jeito mais matemático, né? E está mais ainda ligado também no dia a dia. Então, pode passar, por favor. As orientações didáticas, né? A proposta, ela traz um ponto super positivo, né? Diferente da BNCC, que só diz que o ensinar, só diz o que ensinar, né? A BNCC, na proposta de barreiras, ela explica como ensinar. Por exemplo, nos anos iniciais, ela sugere jogos, roda de conversa, leitura de rótulos, até brincadeiras com dinheiro. Agora, já nos anos finais, ela indica o uso de réguas, compasso, GPS, calculadora, como já falei, software, e também experimentos e modelagem matemática. Tudo isso deixa com que as aulas fiquem mais interessantes e próximas também da realidade e cotidiano do aluno. Pode passar. E aí, por fim, a gente considera, né, analisando o texto, os autores eles consideram que essa proposta ela representa um avanço muito importante, porque o ensino mais prático, interdisciplinar e conectado com o cotidiano faz com que os alunos fiquem mais próximos da matemática e faz com que não pareça algo distante da realidade deles. Então, eles aprendem a usar matemática no dia a dia e desmistifica, né, a matemática. E é claro que também tem muitos desafios, né, como a falta de recurso tecnológico em algumas escolas e também, como eu já havia falado, a necessidade de formação de professores. Mas mesmo assim, o documento de barreiras ele é um grande exemplo de currículo que realmente valoriza o aprender. Então, resumindo, a proposta ela busca unir a teoria à prática, a tecnologia para tornar o ensino de grandezas e medidas mais significativo, né, investigativo e humano, e é o tipo de ensino que faz com que o aluno pense, experimente e também entenda como a matemática está presente não só nos livros, nas teorias, mas também no dia a dia dele. E é isso. Então, como conclusão, pode voltar, por favor. Então, é possível concluir que há avanço nas abordagens das grandezas e medidas na proposta curricular da Rede Municipal de Ensino de Barreiras, quando apresenta orientações didáticas, né, como Ellen acabou de trazer. Quando atribuem novidades em sala de aula através de métodos e quando dão melhores caminhos para a compreensão do ensino e da aprendizagem. E que é preciso investigar se realmente os professores conseguem atender o que a proposta curricular defende, para o ensino de grandezas e medidas, e se realmente é possível, a partir das orientações didáticas, serem apresentadas em sala de aula, visto que o sistema orienta que as práticas pedagógicas sejam realizadas conforme a realidade e disponibilidade de recursos dessa escola. Pode passar, viu, Lipe? Terminamos. Bem, muito bem. Apresentação. Estão me ouvindo bem, né? Apresentação
Deixa eu fechar a gravação aqui.